Nesta aula estudaremos as diferenças reprodutivas entre os vários grupos de vertebrados. A reprodução dos vertebrados é diversificada e a maioria das espécies tem os dois sexos, macho e fêmea. As gônadas do macho se chamam testículos e as das fêmeas, ovários. Os peixes compõem um grupo bastante amplo e são divididos em duas grandes categorias: os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Nos peixes cartilaginosos, a fecundação é interna e eles podem ser ovíparos, ovovivíparos e vivíparos, sem estágio larval. Os machos dos tubarões e das arraias possuem um órgão copulador, chamado clasper, uma espécie de pênis, que é formado a partir de uma nadadeira pélvica modificada. Entre os peixes ósseos, muitas espécies são ovíparas e realizam fecundação externa, mas algumas espécies são ovíparas e realizam fecundação interna. Então, temos aí uma grande diversidade de espécies de peixe que utilizam diferentes mecanismos de desenvolvimento e de reprodução sexual. Aqui temos o pirarucu, um exemplo de peixe ósseo. E aqui temos uma raia pintada, é um exemplo de peixe cartilaginoso, juntamente com os tubarões. As raias possuem um chicote, uma espécie de cauda, com espinho, que pode causar grande dor, às suas vítimas. E também um espinho venenoso, no caso. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a conquistarem o ambiente terrestre. Atualmente, esse grupo é representado por sapos, rãs, pererecas, salamandras e cecílias. Os sapos, em geral, apresentam fecundação externa e desenvolvimento indireto, porém algumas espécies de anfíbios apresentam fecundação interna e desenvolvimento direto. Muitos anfíbios dependem da água para reprodução. Em várias espécies, os machos ou as fêmeas cuidam dos ovos e ou das larvas por meio da construção de ninhos ou de cuidados parentais. Então temos aqui a rã age seus ovos, a salamandra e a cecília, ou cobra cega, no caso, cobra de duas cabeças. Os répteis foram o primeiro grupo a conquistar a independência da água para a reprodução, devido ao surgimento do ovo amniótico, o qual possui uma casca que protege o embrião. Assim, o embrião fica isolado do meio externo, mas como a casca do ovo é porosa, é possível que as trocas gasosas sejam feitas, pois elas são essenciais para a respiração do embrião. Nesse tipo de ovo, há estrutura chamada de ânio, que delimita uma cavidade repleta de líquido chamada cavidade amniótica, dentro da qual o embrião se desenvolve. Essa estrutura protege o embrião contra choques mecânicos e evita a perda de água. Da mesma forma que ocorre nos ovos de peixes e anfíbios, os ovos de répteis possuem o vitelo como fonte de alimento do embrião. O desenvolvimento é direto, ou seja, do ovo eclode um indivíduo jovem que não passa pelo estágio larval. O âmnion é uma estrutura essencial para o sucesso dos vertebrados no ambiente terrestre. Os répteis, as aves e os mamíferos são conhecidos como amniotas porque possuem âmnion, mas os vivíparos não possuem ovos com casca. Os anfíbios e os peixes são anamniotas, pois não possuem âmnion. A fecundação nos amniotas é interna, e os machos possuem uma estrutura chamada pênis, que introduz os espermatozoides no corpo da fêmea. Então, os répteis, aves e mamíferos são os três grupos de vertebrados que possuem essa estrutura, o âmnion, enquanto que os peixes e anfíbios não a apresentam. Então, vamos ter essa estrutura masculina, de cópula, que é chamada pênis, que vai lançar os espermatozoides diretamente no orifício da fêmea, no corpo da fêmea. Em geral, os répteis possuem sexos separados.
A maioria das espécies são ovíparas, mas alguns lagartos e serpentes são vivíparos. Após a fecundação, a fêmea dos jacarés e crocodilos bota os ovos em um ninho, e tanto o macho quanto a fêmea exerce cuidado parental e vigiam o ninho para evitar o ataque de predadores. Então é interessante, né, que o cuidado parental da fêmea e do macho em relação ao seu ninho já existe desde os répteis, né? Eles protegem o ninho. Aqui temos tartaruguinhas, né, eclodindo dos ovos, saindo dos ovos, e o crocodilo saindo também, né? Eles saem bem pequenos e vão se desenvolvendo depois. Todas as aves são ovíparas, ou seja, apresentam desenvolvimento direto e fecundação interna. Na maioria das espécies, o pênis surge como vestígio alguns dias após a eclosão dos ovos, o que possibilita a determinação do sexo dos indivíduos antes de desaparecer. Dessa forma, na maioria das aves, a fecundação ocorre por meio do contato entre as cloacas da fêmea e do macho. Entretanto, em algumas espécies, como patos, gansos e avestruzes, o pênis se desenvolve e é utilizado na cópula. Então, nem todas as espécies de aves vão apresentar o pênis, somente algumas. Os machos, na maioria das espécies, são mais vistosos que as fêmeas e exibem comportamento de corte, atraindo as fêmeas pelo canto. É o caso do pavão, né, que abre a cauda em forma de leque, o pavão macho, como comportamento de corte. Ele vai disputar, competir com os outros machos, né, a preferência da fêmea. Então, quanto mais colorida e vistosa for a cauda do pavão, maiores as chances dele se acasalar com a fêmea. Frequentemente, os ovos são postos em locais protegidos ou em ninhos. Os ovos necessitam ser mantidos em uma temperatura constante para o desenvolvimento. Por isso, as fêmeas costumam se sentar sobre eles e realizar a incubação. Ao final do desenvolvimento, os filhotes quebram a casca e saem nos ovos, mas ainda não são capazes de voar e de se alimentar sozinhos. Por isso, necessitam de cuidado parental. Em algumas espécies, esse cuidado é realizado pelo macho e pela fêmea conjuntamente, mas em outras espécies, apenas a fêmea cuida dos filhotes. Então temos aqui, né, o fato de que o cuidado parental, ou ele vai ser exclusivo, né, por parte da fêmea, ou em algumas espécies vai ser realizado tanto pelo macho quanto pela fêmea. E também temos aqui um fato importante, que é a proteção do embrião em ovos protegidos por casca calcária, assim como ocorre entre os répteis, né? O surgimento dos ovos de casca calcária é uma conquista evolutiva importante para a adaptação desses animais em ambiente terrestre, fora da água. Então temos a andorinha alimentando os filhotes no ninho e família de patos na água. A reprodução de todos os mamíferos ocorre por meio da fecundação interna. Eles são classificados como prototérios, metatérios e eutérios, conforme a existência e o desenvolvimento placentário. Os mamíferos que põem ovos e não apresentam placenta são os prototérios ou monotremados. Os ornitorrincos e as équidinas são exemplos desse grupo. Esses animais botam ovos e apresentam desenvolvimento embrionário semelhante ao dos répteis. Os ornitorrincos e as équidinas, que ocorrem na Austrália, né, nos países da Oceania, eles são mamíferos bem estranhos, né, bem diferentes. O ornitorrinco, por exemplo, ele tem bico de pato, né, ele tem membranas que os permitem nadar, né, patas membranosas adaptadas ao nado, e botam ovos, né? É um tipo de mamífero bem curioso, por sinal. Além disso, o desenvolvimento embrionário desses animais é semelhante ao dos répteis. Aqui temos a équidna, que também é um mamífero, possui glândulas mamárias, mas também foge bastante dos outros grupos de mamíferos, né? Por isso eles são classificados em um grupo à parte, são os prototérios ou monotremados.
Eles põem ovos, né, e apresentam desenvolvimento embrionário parecido com o dos répteis. Já os mamíferos metatérios ou marsupiais são vivíparos e possuem uma placenta rudimentar, ou seja, primitiva, ou não a possuem. Por isso, o desenvolvimento embrionário no útero materno é incompleto e a gestação é curta. Dessa forma, os filhotes não nascem completamente formados e são conduzidos ao marsúpio da fêmea, no qual completam o desenvolvimento. No marsúpio, os filhotes ficam presos aos mamilos da mãe e sugam leite materno. São aqueles mamíferos que apresentam bolsa. É o caso dos cangurus, né, que também ocorre na Oceania, na Austrália. É o caso dos gambás, né? O filhote ainda nasce bastante incompleto, né, vamos dizer assim. Então ele é colocado no corpo, na bolsa, né, uma espécie de bolsa, marsúpio, onde completa seu desenvolvimento, né. No interior do marsúpio, os filhotes ficam presos aos mamilos da mãe, se alimentando do leite materno. Os cangurus são os marsupiais mais conhecidos. Entretanto, existem aproximadamente 280 espécies desse grupo que podem ser encontradas na Oceania e nas Américas. No Brasil, o gambá e a cuíca são os principais exemplos de marsupiais. Aqui temos o gambá com os filhotes nas costas, né? E o canguru fêmea com filhote na bolsa do marsúpio. Os cangurus são os mais lembrados, naturalmente, né? Porque eles são bem conhecidos em todo o mundo. Mas existem, conforme vimos, 280 espécies desse grupo. Os mamíferos vivíparos possuem uma placenta bem formada e são chamados de eutérios. Nesse caso, a fêmea fornece a nutrição do embrião pelo sangue e as membranas placentárias realizam as trocas gasosas, removendo detritos com o embrião. Eles têm uma gestação mais longa que os marsupiais, o que possibilita o nascimento de filhotes completamente formados. Então, nós vamos ter aqui, né, o desenvolvimento do animal, do novo ser, no interior de uma placenta. Somando aproximadamente 3.800 espécies, os eutérios constituem o grupo mais numeroso de mamíferos atualmente. Estão amplamente distribuídos geograficamente. Entre os exemplos desse grupo, há o tamanduá, o cachorro, a foca, o morcego, a capivara, coelho, o cavalo, a baleia, o peixe-boi e o ser humano. Assim como as aves e os répteis, os mamíferos ovíparos e vivíparos possuem âmnion, uma membrana que delimita uma bolsa na qual fica o líquido amniótico. Então temos aqui, né, baleia jubarte, mamãe macaco esquilo, né, e o grupo de morcegos dormindo em uma caverna. Temos várias espécies, né, diferentes de eutérios aqui. São aqueles mamíferos que crescem no interior de uma bolsa placentária. Encerramos aqui nosso estudo da reprodução entre animais e plantas. A partir das próximas aulas, nós iremos nos concentrar na reprodução humana. Então, até lá!